meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos falar sobre o top 10 do Enem. Sou o professor Porte, para quem não me conhece, dou aula de física há mais de 12 anos para vestibulares, cursos militares de todo o Brasil, e hoje falaremos sobre esse tema tão importante. E para poder me auxiliar nesse tema, vamos ter uma voz de fundo, minha locutora Carol, que vai fazer algumas perguntas que vocês fazem relativas a esse tema. E antes de começarmos, dá like, curte, se inscreva no canal, siga a nossa página no Instagram, Física com Porte, Moá. E vamos começar a rodada de perguntas e respostas. Vamos, Carol! Oi, professor, tudo bem? Minha primeira pergunta é a seguinte: o que é um top 10? Top 10 são os temas que mais aparecem, digamos, os 10 itens que mais aparecem no seu concurso. Entendi. Qual é a importância de estudar pelo top 10? O top 10, veja bem, ele não exclui a necessidade de estudar tudo, tá, gente? Tem que estudar tudo sempre. Só que o top 10 é aquele tipo de estudo que você tem que saber que você não pode pensar em fazer uma prova sem saber aquilo. Então, de novo, você tem que estudar a matéria toda, mas o top 10 é aquele momento que você tem que gastar mais energia naquele assunto, você tem que ficar muito bem, fazer muita questão daquele tema, porque ele é realmente relevante e importante para a sua aprovação. Beleza. E como é que eu faço para encontrar o top 10 do Enem? Tem alguns sites que tem isso, a TV Escola tem isso, alguns sites têm bastante coisa sobre isso. Só que aí, eu já, para adiantar vocês, resolvi falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, eu vou dizer para vocês quais são os top 10. E aí, minha próxima pergunta que é... Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre os top 10? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Tudo bem. Você pode falar? Agora vira a pergunta. Você pode falar pra gente sobre os top 10? Posso sim. A câmera é para você. Vamos lá, separei aqui no meu computador aqui, ó. Versão Windows 37. Brincadeira. Windows 98 aqui. Meus amores, os top 10 eu vou falar, não vou falar na ordem, tá? De propósito. Pra que eu vou falar? Por que eu vou fazer questão de não falar na ordem de propósito? Porque eu quero que vocês entendam que não é um assunto mais importante do que o outro. É um assunto tão frequente quanto o outro. É claro que tem umas diferenças, umas nuances. Uns são cobrados mais, outros menos. Mas, a vez de regra, eu quero que vocês pensem que todos são cobrados igualmente. E se prendam não no que eu falo, não no título do item, mas sim no que eu vou falar dentro do item que é mais importante. Porque se você olhar para o título, você vai achar que eu estou falando de todo o digital, e realmente eu estou. Mas foca no sub-item que eu falar, beleza? Item 1. Cinemática, meus amores. O que cai em cinemática? Velocidade média, aceleração, move, construção de gráfico, interpretação de gráficos. Esses são os temas mais frequentes desse negócio. E movimentos verticais, é claro. Professor, mas movimento circular, lançamento oblíquo, horizontal cai? Vamos lá. Oblíquo horizontal não é frequente. E o circular até cai, mas geralmente cai com questões teóricas, que envolvem questões que envolvem bicicletas, que envolvem velocidade angular, para você poder comparar. Geralmente fica mais nessa pegada. Mas, em geral, predominância é movimentos uniformes e movimentos uniformemente variados, leitura de gráficos e gravitação. Beleza? Segundo tema, dinâmica. Na dinâmica você tem presença de forças. Que forças são essas? Peso normal, tração, rodanas fixas, rodanas móveis, força elástica, atrito, plano inclinado, força oblíqua, força de atrito no solo, atrito com ar, para você montar gráfico, para você interpretar isso, analisar leis de Newton acerca disso. Isso aqui é bem frequente, tá? E meio que se distribui em questões teóricas ou questões matemáticas. Então precisa ter uma visão mais ampla do assunto, beleza? Terceiro tema, energia, que seria trabalho, potência e energia, que é o mesmo pacote. Como o Enem, ele geralmente quer ser uma prova interdisciplinar, ele sempre aborda energia com muita frequência. Por quê? Porque energia é uma matéria que você estuda em biologia, quando você fala de ATP, você estuda em geografia, quando você fala de matrizes energéticas brasileiras, hidrelétrica, termoelétrica. Então o Enem ele trabalha muito energia na prova. Tanto que energia é um dos temas mais frequentes da história do Enem. E você pode contar, por exemplo, questão de energia que envolve uma abordagem mais para a física, questão de energia que gera uma abordagem mais para a geografia. Então você costuma encontrar isso muito frequentemente no Enem. Então, por favor, tenham essa visão mais ampla de energia. Não se privem a só a cinética, potencial, elástica, se prive ao entendimento de como que funciona uma hidrelétrica, uma termoelétrica, quais os benefícios, quais as vantagens, desvantagens. Entenda o mecanismo geológico, geográfico, bonitinho, e o mecanismo físico ao mesmo tempo. Não pode ser só um, não pode ser outro olhar, beleza? Quarto tema, hidrostática. Esse é um tema um pouquinho mais amplo que se divide em questões teóricas e questões mais práticas.
As questões mais práticas geralmente são de empuxo, teorema de Arquimedes, e pouquinho de pressão lá, mas é bem menos. E as questões teóricas geralmente são predominantemente questões que falam de pressão. Teorema de Stephen, princípio de Pascal, Arquimedes tem um pouquinho de questão teórica sobre isso, mas, ou seja, é bem amplo. Então ele consegue abordar os dois lados, tanto as teorias quanto a parte de matemática de hidrostática. Quinto termo, termologia. O que é o Enem cobra de termologia? Ele cobra calorimetria com bastante frequência, questões teóricas de calor e propagação de calor com muita frequência. Então você não pode saber fazer a prova saber isso. Professor, cobra termodinâmica? Cobra dilatação? Então, dilatação já cobrou, já teve questão de dilatação, mas não é tão frequente assim. E termodinâmica, quando cai uma abordagem mais teórica, beleza? E gás perfeito entra no mesmo barco termodinâmico. Tem pouca presença de questão e as que tem são mais do aspecto teórico, beleza? Mas cai, mas assim, o grosso é calorimetria e propagação de calor. Sexto, ondas. O que cai de ondas? Ondas também é um pouquinho amplo. Você vai ter questões da sua grande maioria, grande parte, que envolve V igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória, e questões que envolvem fenômenos ondulatórios. Reflexão, refração, difração, interferência, polarização, ressonância. E acústica, quais são as qualidades fisiológicas do som? Altura, timbre, intensidade, questões que envolvem velocidade do som, que envolvem infrassom, ultrassom. Nessa pegada, beleza? Mais amplo o conceito. Mas assim, predominantemente V igual a lambda F. Sétima questão, óptica. O que se cobra de óptica? É bem vasto, mas você vai ter uma presença muito grande de questões teóricas, de espelhos, de lente, de cor. O Enem cobra muito a questão de cor, de lente, de correção de visão. É uma prova bastante ampla nos aspectos teóricos, beleza? O que você vai ter de presença de matemática muito firme na prova do Enem, né, desse aspecto, é refração. Refração é muito explorado a nível matemático na prova do Enem. Então, refração e até um pouquinho de lente, equação de Gauss, 1 sobre F, 1P, 1 sobre linha. Isso é a abordagem matemática presente bastante em óptica no Enem, beleza? Oitava questão, eletricidade. Aqui entra a parte eletrostática, que seria a parte de carga elétrica, força elétrica, que são mais presentes questões teóricas e poucas questões de cálculo. Mas tem, tá bom? Mas é um tema um pouquinho menos frequente do que o próximo, que é o item 9, que é circuito. Circuito, a prova do Enem, ele vai explorar muito circuito. Mas não pense em circuito só de resistores não, tá, gente? Tem que pensar o que vem antes do circuito. Questões que envolvam carga elétrica, questões que envolvam lei de Ohm, potência, custo, consumo. E é claro que os circuitos clássicos, série, paralelo, misto, alguma questão teórica que envolva capacitor, mas bem nesse nível mesmo, é bem diversificado, bem amplo. E as questões são bem focadas em leitura de manual, gente. Tem que entender o seguinte, que o Enem é uma prova que ele aborda muito as habilidades. E uma das habilidades que o Enem tem é a leitura e interpretação de manuais. Então ele vai ter como característica uma prova que ela sempre tem uma pegada mais aplicada ao dia a dia. Uma leitura de uma conta de luz, uma leitura de um relógio elétrico. Ela sempre precisa de abordagem mais do dia a dia. O funcionamento de uma máquina fotográfica, por exemplo. Ela sempre trabalha com uma abordagem mais do dia a dia, mais no cotidiano. E os circuitos clássicos que dispensam explicação. E por fim, o último tema 10 de magnetismo, ela vai trabalhar questões de campo magnético, campo e força magnética, até tem um cálculozinho pesado, tem uma conta legal, e vai trabalhar muitas teorias de magnetismo, especialmente lei de Lenz, indução eletromagnética, funcionamento do transformador, esse tipo de coisa. Esses aqui são os top 10 do Enem e as suas prováveis e possíveis abordagens. Beleza, professor. Nossa, achei muito interessante, principalmente a parte que você fala sobre a interdisciplinaridade. Ela conseguiu falar isso. Olha, foi difícil ela ensaiar isso. Demorou para ela conseguir acertar isso. O Enem realmente ele cobra muito esse tipo de questão. E onde que o aluno ele consegue encontrar esse tipo de questão que junta outras matérias? Pergunta difícil de responder, porque o Enem e alguns vestibulares, eles estão querendo pensar fora da caixinha. E aí eles começam a criar questões que envolvem isso. Então não existe, tá, gente? Não existe. Até vai existir, tá? Mas de grosso modo vocês não vão conseguir achar isso num livro tão facilmente. Vocês vão até achar, mas não tão facilmente. Mas isso é completamente irrelevante. Por quê? Porque se você souber fazer a parte física,
O texto ele vai ser só uma leitura introdutória, vai ser só um parágrafo inicial, vai ser só um texto divertido, vai ser só uma leitura curiosa, vai ser só uma curiosidade. Dificilmente, você sabendo resolver física, conhecendo física, o texto inicial, a abertura, a contextualização, ela é decisiva para resolver a questão. Pouco provável. É claro que tem casos que acontecem? Sim. Mas eu espero que o aluno que estudou física, estudou biologia, estudou geografia, ele consiga linkar os três muito fácil. Então, basicamente, você não tem como achar tão facilmente questões sobre isso. O que você tem que fazer é o seguinte, estudar bastante física, bastante geografia, bastante história, biologia, química, tudo que tu tiver que estudar, matemática, para que você tenha os recursos para, se as questões se misturarem, você conhecer os dois lados. Se a questão de biologia vier ligada com física, você conhece biologia e conhece física, então resolve. Se quer uma questão de física ligada com matemática, você conhece matemática e física, resolve. Se a questão de geografia com física, você conhece geografia e física, resolve. Então, o grande segredo para lidar com a interdisciplinaridade é que você precisa dominar ou conhecer todas as matérias o minimamente bem, que é o que eu espero de um cara que quer fazer um vestibular do porte do Enem, beleza? Beleza, professor. Olha, muito obrigada por esse vídeo. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Espero que os alunos também tenham gostado. Deixem no comentário, por favor, se vocês gostaram e também sugestões de vídeos que vocês querem ver por aqui, tá bom? Faz sugestão mesmo, mas faz mesmo, tá, gente? Porque às vezes a gente fica sem criatividade de fazer vídeo. Então é muito legal quando vocês dão sugestão pra gente, porque ajuda a gente a poder pensar com coisas melhores, beleza? Então sempre deem sugestão pra gente, que é muito bacana, pra gente poder pensar no que poder fazer pra vocês, pra poder ajudar vocês mais e mais, beleza? O pessoal do estúdio aqui tá revirando o olho porque eu falei isso, mas eu não tô ligando, porque realmente é muito bom saber como que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Na quinta-feira e vai ser sobre a estratégia ideal para você estudar pro Enem, começando basicamente de hoje. Beleza? Então começando de hoje, a gente vai assim, na reta final, o que fazer nessa reta final, como lidar nessa reta final, como que resolver a sua vida nessa reta final. Então eu vou dar estratégia para vocês poderem se organizar na reta final para o Enem. Beleza? Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês, no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.